Uma mulher que trabalhava como doméstica ficou desaparecida por 3 dias, o que inicialmente causou preocupação. Segundo a polícia, ela fugiu voluntariamente para tentar escapar de dívidas e, posteriormente, o marido revelou que o motivo dessas dívidas seria o vício da mulher em jogos de aposta online, o que teria levado a uma ruína financeira e, segundo ele, acabado com a vida dela. Pois é, mais uma vida destruída aí pelos tigrinhos da vida. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, a gente no corte anterior já estava falando justamente sobre como essas coisas estão destruindo a vida das pessoas, né? Não dá, não dá. Exatamente, Sophie. Porque a gente, quando fala das bets, as pessoas ainda estão numa linha superficial. Não, mas é só não apostar, mas é só não baixar o aplicativo. Ah, mas investe quem quer. E as pessoas ainda não estão tratando das bets como saúde pública, como talvez aí é um outro momento segurança pública. E a gente tem um caso dessa moça que é bem escandaloso. Por quê? Porque ela passou alguns dias desaparecida. E aí gerou várias comoções, as pessoas procurando, e ela foi encontrada pela polícia em outro município, outro estado, após uma blitz. E aí foi se revelar, né? Na verdade, ela não estava desaparecida, ela quis sair realmente da sua cidade, porque ela precisava fugir pelo volume de dívidas que ela estava. E o marido dela revela justamente que as dívidas começaram essas dívidas após as apostas online que ela começou a fazer, esses joguinhos e apostas online. Vou te pedir, por favor, Sofia, primeiro para trazer a matéria que fala sobre o sumiço e toda a preocupação, a apreensão da família, e a gente vai entrar agora, que ela já foi encontrada, que bom, é importante que ela está bem, só que ela revelou que estava bastante envergonhada, ela estava desaparecida desde o dia 6 de maio, foi encontrada agora no dia 14, então ela passou esse tempo aí sem comunicar à família. Gisele Heloísa Alves da Silva, de 29 anos, perdão, ela aparentemente, né, vai precisar ir cuidar desse problema que foi causado por essas apostas. Vou te pedir para trazer, por favor, Sofia. O J1 começa com informação exclusiva que acaba de chegar para a gente. A doméstica Gisele Heloísa, que desapareceu em Goianira, foi encontrada em Itumbiara. Vamos então lá para o sul do estado falar com Emerson Ferreira para ele explicar para a gente em que situação que essa mulher foi encontrada e o que a polícia descobriu por aí. Bom dia, Emerson. Oi, Jonathan, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, segundo a polícia, essa mulher foi localizada durante uma abordagem aqui na BR-153, na região de Itumbiara. E aparentemente, segundo as nossas fontes, a informação que a gente tem é que essa mulher está bem e sem ferimentos, ou seja, isso traz uma resposta para a família que aguardava desde terça-feira, já que foi mobilizada aí uma força-tarefa da polícia justamente para tentar localizar a Heloísa Alves Silva, de 29 anos. Para a gente poder entender esse caso e também relembrar, né, a Heloísa saiu de casa na terça-feira em Goianira, na região metropolitana aqui do estado. Ela iria trabalhar em Goiânia, estava saindo de casa para trabalhar. Ela mandou uma mensagem, um vídeo para o marido dizendo que o veículo, o carro dela, tinha atrapalhado, tinha dado uma pane seca por causa da falta de gasolina e que ela seguiria viagem em um mototáxi, teria chamado uma moto por aplicativo. Só que ela não chegou ao destino, que era Goiânia. Ela iria trabalhar em Goiânia. Inclusive, o marido dela, ele entrou em contato com os patrões dela, mas eles informaram que ela não havia chegado para trabalhar, ou seja, não havia chegado ao destino. Desde então, esse caso foi comunicado para a polícia, que começou a apurar. Então, hoje, nesse sábado, até o momento, a informação que a gente tem é que ela foi encontrada na BR-153, aqui na região de Itumbiara, durante uma abordagem.
Essas fontes passaram para nós que a situação dela é a seguinte, que aparentemente ela está bem e sem ferimentos. Claro que há muitas respostas, né, ainda a serem procuradas, muitas perguntas ainda que estão sem respostas, mas isso tudo agora vai ser esclarecido ao longo dessa investigação. Então a gente está dando agora em primeira mão essa informação, confirmando que ela foi localizada na BR-153, aqui na região de Itumbiara. Ou seja, chega ao fim esse mistério, uma notícia tão aguardada, então, que a família esperava, né, que ela fosse encontrada bem e com vida. Então, felizmente, a família teve agora, neste momento, essa resposta. Então, claro, outras informações a gente vai trazer ao longo do jornal. A gente ainda está em apuração desse caso, esse caso que teve tanta repercussão aqui no estado, também no país, e mobilizou as forças de segurança aí para localizar essa mulher. Então, felizmente, a Heloísa Alves Silva, de 29 anos, ela foi localizada. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira, depois de sair de casa para trabalhar. Ela saiu de Goianira, estava indo para Goiânia e não chegou ao destino. Então, essa informação... É isso, né, Dai? Isso, Sophie. Eu estava vendo alguns comentários aqui, o pessoal falando que imagina o desespero da família. Eu concordo plenamente com o Lucas Espinosa que fala, né? Dá uma agonia de ver essas notícias. E o próprio desespero, como a Dani Moraes comenta no chat, o próprio desespero da moça. Imagine o que é você simplesmente fugir, largar absolutamente tudo para trás, porque você não sabe como pagar as contas, como pagar, né, como resolver sua vida por causa de um vício que foi criado a partir de apostas, um vício que você não sabe como fazer, como resolver. Então, assim, é caótico. Eu vou te pedir para abrir agora, Sofia, a matéria que traz o depoimento do marido da Gisele, e ele deu essa entrevista para o G1, informando realmente que ela passou, né? Ele disse que ela tinha passado por um problema ali que relacionado a apostas. Então, ele chega a dizer que ela praticamente acabou com a vida dela de tanto fazer apostas online, de tanto praticar, né, esses jogos online. A matéria vai falar que ela foi encontrada, que ela está envergonhada, né? Logicamente, ela está envergonhada, e ela, inclusive, disse que não queria mais viver em Goiás, foi o que ela disse para a polícia quando ela foi encontrada. Mais uma vez, a família denunciou o desaparecimento porque ela não chegou para a família para dizer, olha, eu vou fugir porque eu estou com muitas dívidas. Não, ela seguiu uma rotina comum, como se nada estivesse acontecendo, e foi embora. Uma das parentes dela disse, inclusive, o seguinte: ela não queria avisar a família, não queria nem que nós avisássemos a família, perdão. Responsável, uma das responsáveis que encontrou a Gisele, não foi a parente. Não queria, inclusive, que a família ficasse sabendo, e ela disse que estava envergonhada e sem saber que atitude tomar. Posteriormente, foi quando o marido dela entrou em contato também, né, se encontraram, e ele revelou que as dívidas dela, esse valor que ela estava fugindo, foi motivado por apostas. Mais uma vez, a gente falou do outro corte sobre a Virgínia Fonseca, sobre a CPI das Bets, que possa ser que venha a acabar em pizza, e aí é um medo, né, que a gente tem em relação a esse tipo de CPI. Pronto, obrigada, Sofia, esse ponto aí, né, que ela explicou que estava desesperada, ela disse que não queria voltar para casa e saiu mesmo sem rumo, um destino, né, sem destino em São Paulo, e acabou encontrando esse rapaz que poderia dar uma carona para ela. A gente não sabe o que poderia acontecer com essa moça, com a Gisele, inclusive. A gente está falando de um país que é um dos países que mais mata mulheres também do mundo. Os números de feminicídio, de violência contra mulheres e LGBTs é um número absurdo. Então, a gente também pensa sobre a segurança para além da saúde mental dessa moça, e tudo isso começou após o vício em apostas. E aí eu vou até além, tá, Sofia? Quantas das pessoas, até aquele número absurdo, né, de milhares de milhões de reais investidos, de usuários de Bolsa Família nesses joguinhos como Betis e Tigrinho, quantas dessas pessoas não começam essas apostas para ter uma vida melhor? Justamente porque abre um aplicativo, né, abre uma rede social e vê lá pessoas como a Virgínia Fonseca,
como a Jojo Todinho, aí liga a televisão e vê lá o Cauã Raymond, poxa, um ator consagrado, ou até a própria Beth Faria, né? E eu não estou dizendo que as pessoas têm diretamente culpa em absolutamente nada disso, mas a pessoa pega confiança naqueles aplicativos, naqueles jogos e diz: não, poxa, se essas pessoas estão fazendo é porque é sério, eu vou fazer também e eu vou ganhar. E a partir disso, a gente pode ter uma sucessão de problemas, inclusive vícios. Então, sim, já passou da hora do Brasil regulamentar ou proibir, o legislativo vai pelo caminho da regulamentação, mas a ideia de proibição não é uma ideia incorreta, inclusive acho que é o que Sofia defende, né? Tem que É, proibir tudo, e eu sou bet, a sim. favor disso, Eu não digo né? proibir jogos de azar, mas bet tem. Eu, Mas é eu, isso. Sofia, Eu acho importante esse pensamento, porque alguém está lucrando com a miséria dos outros, inclusive essa cláusula da miséria. Quando a Virgínia Fonseca, ela diz, por exemplo, ela falou isso na CPI das bets, que se ela dobrasse o faturamento das bets, ela teria um acréscimo de 30% em relação aos seus rendimentos, ali aos milhões que ela já estava recebendo, é porque as pessoas precisavam investir mais e perder mais dinheiro naqueles aplicativos, porque é assim que as bets têm lucro. E para as bets uhum, terem lucro, né, sabe, é exatamente é isso. meio A cláusula da óbvio. É desgraça é meio isso, óbvio. As sabe? bets lucram quanto mais você perder. Óbvio. Exatamente. Então, a gente precisa voltar a fazer um pensamento de reflexão e de cobrar dos nossos políticos que haja uma celeridade sobre o processo de regulamentação ou de proibição, mas que a gente consiga, por exemplo, fazer com que pessoas como a Gisele não se afunde em dívidas e não tenha medo a ponto de de tentar sair do Estado. E quem sabe aí, né, a gente tem outros casos de pessoas que perderam casa, que perderam casamento e que perderam a vida. Então é realmente muito Exato. difícil. Exato. Eu acho que assim, eu acho muito bom trazer esse tipo de caso, porque ajuda a ver que são pessoas reais, não são só números, né? Às vezes a gente vem, tantas milhões de pessoas, etc. Fica parecendo que são só números. Não, são pessoas reais e é bom a gente mostrar que são pessoas reais. Ao mesmo tempo, também a gente tem que entender, quando a gente traz esses casos de pessoas reais, que esse é um caso. É um caso. Como essa moça aí, existem muitos, muitos outros, inclusive que foram mais longe que ela, como a própria Dai falou, aí aviso de gatilho, né? Tiraram a própria vida por causa dessas bets. São muitas as vidas sendo destruídas de todas as formas por causa disso. Pra quê? Pra enriquecer mais um punhado de gente aí que é dono dessas bets e um punhado de influenciador que ajuda a espalhar essa desgraça na vida dos outros. Vamos ter uma proibição? Eu gostaria que sim, eu acredito que não. Porque essas bets são extremamente poderosas, tem muito lobby, então é difícil, é difícil. O poder econômico que elas já conquistaram torna difícil conseguir esse tipo de. Até a regulamentação se torna difícil, quem dirá uma proibição. Mas eu realmente acho que é um problema de saúde pública que vai causar muito estrago no nosso país. Talvez a gente tenha uma proibição mais para frente quando o estrago já for muito maior. Eu tenho esse mesmo sentimento, viu, Sophie? E eu não trouxe uma informação, tá? De acordo com a família e o marido, né, da Gisele, inclusive eu chamo de marido da Gisele, mas eu não falei o nome dele, né? O Luan Lucas Moura, ele tem 38 anos, e ele conta que o valor aproximado aí de dívidas da Gisele seria de 15 mil reais e que ela começou a jogar em 2023. Ele, inclusive, decidiu parar de jogar na época, quando ele viu que a esposa estava se afundando nesses joguinhos, nesse mundo. E ele fala na entrevista que ela sempre foi uma mulher muito correta, sempre teve uma postura ótima em todos os cantos, em todos os lugares, que ele falou até para ela voltar para a igreja, como se fosse a única solução, mas que ela continuou a jogar. E aí, eu só estou trazendo isso porque serve de alerta para familiares, para amigos, para parentes, que quando a gente percebe, né, que uma pessoa ela está indo por esse caminho, às vezes é bom uma ajuda profissional também. E aí é indicar profissionais, porque, como a Sofia acabou de dizer,
é uma questão de saúde pública. Então, a indicação de profissionais, e aí é terapia, sabe, são profissionais de saúde, olha, vamos ali no CAPS, vamos ali numa roda de conversa sobre vícios, sobre jogos, que eu acho que isso pode fortalecer bastante, e aí ser um caminho para a pessoa entender o que ela está passando. É isso, Sofia, terminei aí com uma mensagem, né, de procurem ajuda. Por favor. E não joguem. Não joguem. Ponto. Não é joguem com moderação, é não joguem. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.